ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. E adoro. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele era e ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Nós adoramos, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te A igreja declara santo. Santo, santo, santo,
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele vai voltar. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Aceite o nosso louvor. Aceite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também te pedimos agora que o Senhor nos permita entender a Tua palavra, compreender o que está escrito na Tua palavra e, principalmente, que nós possamos guardar de tal forma que nada nos impeça de praticá-la, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela grande oportunidade que Tu nos dás de prestarmos culto de celebração a Ti neste domingo. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema já está ali. Quero voltar ao primeiro amor. E esse tema, eu sei que você já pensou. Primeiro tem uma música que fala que quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, e eu quero voltar ao primeiro amor. E a gente, todo mundo que é crente, os mais antigos, inclusive, tem mais chance de conhecer essa música, muito, muito gostosa, fala muito ao nosso coração. Mas antes de começarmos a ler a palavra de Deus, eu queria comentar com você que um dos maiores desafios para nós é praticar aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Muitas coisas não aconteceriam de ruim, muitos problemas seriam evitados se nós praticássemos isso. Se nós conseguíssemos colocar mais em prática tudo aquilo que está na nossa mente, que já aprendemos, que sabemos. Muitas vezes nós não conseguimos. Por que será que nós não conseguimos praticar? Porque nós passamos por alguns detalhes e deixamos de observar coisas importantes que estão nesses detalhes. E hoje nós vamos ler 2 textos do Novo Testamento que fala sobre a mesma comunidade de fé, a igreja que estava em Éfeso, e nós vamos ler quando o apóstolo Paulo falou, elogiando essa igreja, e também em Apocalipse, o último livro, quando João, o último apóstolo que sobreviveu, estava na ilha de Patmos, bem idoso, mas ali ele teve revelação, visão de Jesus, para que colocasse para as igrejas. E hoje nós estamos falando de Éfeso, desse à igreja de Éfeso aquilo, ou falasse aquilo que ela precisava ouvir. Então, vamos primeiro ler, abro as Bíblias de vocês em Efésios, capítulo 1, verso 15, eu vou colocar na tela para quem... Nós estamos usando a linguagem de hoje. Então, para que nós possamos estar na mesma mensagem, na mesma expressão da Bíblia, nós vamos ler nessa mensagem, na linguagem de hoje, nessa versão. No 15 fala assim, 1,15. Por isso,
desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. É o 16. Isso é o apóstolo Paulo falando quando ele ficou 3 anos em Éfeso, que era uma cidade muito importante, na época do apóstolo Paulo também, e ali ele elogia essa igreja. Ele fala para a igreja que, olha que lindo, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Não era um pouquinho uma pessoa mais próxima dele, era a igreja toda, aqueles membros todos. Eles fizeram coisas que Paulo observou, e então Paulo sempre orava por eles. Nós esperamos que também tantos pastores da nossa igreja, que eu sei que fazem isso, oram pelos membros, quanto os membros também possam orar pelos pastores da comunidade batista oceânica. Bem, esses 2 textos, então, que o outro nós vamos ler depois, Apocalipse 2, ou a gente pode ler agora para ver como que a igreja era agora, antes, e, vamos lá, Apocalipse 2, de 1 a 5. Eu acho que é melhor. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. 2. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas eu quero que nós meditemos até o verso 5. Então, vamos dar continuidade. Entre a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja e essa segunda carta, ou essa mensagem do Apocalipse de João, que Jesus mandou João entregar, temos um espaço de 30 anos, mais ou menos. 30 anos. Então, significa que 30 anos antes do Apocalipse, a igreja de Éfeso era uma igreja que foi reconhecida pelo apóstolo Paulo, foi apreciada por ele, teve elogios do apóstolo Paulo, porque ela tinha amor, ela tinha fé. O que será que aconteceu que 30 anos depois, a maioria, talvez, da igreja do começo tivesse já partido, mas com certeza ainda tinha alguns idosos e toda a nova geração que estava lá. Então, o que será que aconteceu para uma igreja que primeiro é aplaudida, agora ela é advertida não por um homem, mas por Jesus?
E eu queria que você parasse e pensasse em relação à sua vida. Você se lembra da sua conversão, do dia que você se converteu? É porque eu tenho 40 anos que eu me converti. Eu não vou comentar de novo, porque eu já em vários cultos, durante esses anos todos, eu já comentei, mas olha, eu consigo lembrar, até ver, aonde eu estava, em que lugar eu estava sentada, do lado do meu esposo, não dizendo lugar na igreja, geograficamente, onde eu estava sentada, que eu estava com quem eu estava, além do meu esposo, a minha cunhada, o meu cunhado, que já faleceu, e a esposa dele. E eu me lembro exatamente que eu entrei ali, eu fui porque estava com um problema, e hoje não, já há muito tempo, eu venho entendendo, e as pessoas também sabem disso, que, infelizmente, o Senhor, às vezes, precisa deixar que nós passemos por problemas, aflições, tribulações. Por quê? Porque, sinceramente, se não fosse o que eu estava passando naquela época, pelo menos naquele dia, eu não teria me convertido. Eu fui porque eu queria algo que acontecesse de bom. Eu queria uma solução. Eu, até então, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Até aquele dia, eu nem gostava de crente. Eu não tinha amigos crentes, eu não tinha ninguém crente na família. Mas eu precisava tanto de socorro que, ao me convidarem para ir nessa igreja, eu fui. Agora, o que é importante é o que eu senti naquela hora da conversão. Uma paz tão grande dentro de mim, uma paz que não dá para descrever, como se eu tivesse realmente fora desse mundo, toda aquela minha dor, toda aquela minha tristeza, aquilo tudo desapareceu. Parecia que eu estava num lugar, em outro lugar. Eu não estava ali, eu estava na presença de Deus. Naquele dia, o primeiro dia que eu entrei nessa igreja, o primeiro dia que eu ouvi a palavra de Deus, eu me converti. Meu coração ficou tão cheio de alegria, tão cheio de regozijo, eu fiquei tão grata a Deus, que eu disse, nunca mais eu quero sair desse lugar. E depois vocês vão entender por que isso. E eu queria que você pensasse, o que está acontecendo com algumas pessoas que nós conhecemos, ou talvez com você que está me ouvindo, aqui na igreja ou em casa, que você não tem mais aquela alegria que você tinha no começo. E olhando para o texto de Apocalipse, que a gente acabou de ler juntos, eu tenho 3 dicas para dar a vocês. A primeira dica: Deus nos chamou para um relacionamento. E, por consequência, a gente realiza algumas coisas. Ele precisa de nós? Não. A igreja é a noiva de Cristo aqui na terra. A nossa família espiritual são as pessoas que estão na nossa comunidade de fé. Essa é a nossa família espiritual. O Espírito Santo habita em nós, em todos aqueles que se converteram, que aceitaram Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Então, nós precisamos de ter esse relacionamento com Deus, entendendo quem é Deus. Ele não dá para entender pela lógica, ele é tudo.
Ele é tudo, ele é mais do que a gente possa imaginar. Ele é o Deus, o único Deus, na verdade, verdadeiro mesmo, é o único Deus, é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele é aquele que nos ama do jeito que nós somos. E só quer o nosso bem. Esse é o nosso Deus. Aí a gente vai agora aos poucos, no verso 2 de Apocalipse, capítulo 2, verso 2, a gente pode ler junto. Eu sei o que vocês têm feito. Não pense que quando você faz alguma coisa na internet, alguma coisa escondido, você pode se esconder da sua mulher, do seu marido, do seu filho, da sua filha, de quem você quiser, do namorado. Você tem uma senha oculta, escondida, mas Jesus fala, eu sei o que vocês têm feito. Para essa igreja aqui, que nós estamos vendo, de Éfeso, ele sabia, e era coisa boa, olha, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Olha que igreja maravilhosa. Sofriam com paciência e sofriam por Jesus, porque seguiam a Jesus. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Nesse mundo aqui que nós vivemos, na Terra, no nosso tempo hoje, nós somos avaliados pelo que nós mostramos, né? Às vezes, você vê até muito isso mesmo, em série, em filmes, a pessoa sorri, e aí fala, mas o coração ali dentro, mas tem que fazer pose, né? Tem que mostrar que está tudo bem. Então, é assim, nós somos avaliados por aquilo que fazemos. Então, e com Deus é bem diferente. Deus não nos vê pelo que nós fazemos. Ele nos chamou primeiramente para termos relacionamento com Ele. Estamos confundindo isso nos nossos dias hoje. Na verdade, o verso 2, Jesus está dizendo que Ele conhece o que temos feito, mas não foi para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou só para fazer coisas. Ele nos chamou para ter um relacionamento conosco. A segunda dica, gastamos tempo com coisas que não são tão importantes. Essa é a segunda dica que eu tenho para que nós venhamos a lembrar daqui para frente. Quando você estiver em casa e gastando o seu tempo, ou em casa ou em outro lugar, gastando o seu tempo com coisas que não são tão importantes, pense no que é importante. Não permita, porque hoje, mais do que nunca, com essa pandemia, a gente está vendo como a nossa vida é curta. É como um sopro, como a Bíblia diz, né? É como um piscar de olhos. E todas as outras coisas que a Bíblia fala, como a vida é curta. E às vezes nós ficamos nos agarrando a coisas que não têm valor, só valor material. Mas aí vai para um hospital, é internado, sempre teve doença, continua tendo outras doenças. Mas essa está sendo tão terrível, né? Tão diferente. Você está com a pessoa hoje, a pessoa está bem, de repente, 3, 4 dias depois, você sabe que ela está internada e, às vezes, logo depois, você sabe que morreu. E o pior, nem olhar pela última vez você pode essa pessoa, porque o caixão é lacrado. Não existe mais velório para esses casos, no caso de Covid. E aí, você começa a pensar naquele momento, eu poderia ter feito isso, eu não fiz, eu poderia ter falado, como eu gostava daquela pessoa, como eu era feliz com a presença dela,
como ela me dava alegria, como ela me fazia acreditar nas coisas boas, como ela me socorria, quanta consideração eu tinha por essa pessoa, mas eu não falei. E agora não dá mais tempo. O texto, ele vai nos dizer que nós... Vamos ler, né? Antes de tudo. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Aquela mesma igreja que no princípio recebeu aqueles elogios do apóstolo Paulo, agora Jesus diz: tenho uma coisa contra vocês. Então o texto, ela era uma igreja, a igreja era uma igreja firme na doutrina, não suportava os falsos apóstolos, era uma igreja que nós nos sentiríamos muito bem se a gente fosse visitar a igreja de Éfeso, nós íamos nos sentir muito bem lá, e era uma igreja muito boa, mas Jesus fala isso, a igreja ela era atuante, os ministérios realizavam as suas tarefas, porém o povo estava colocando na lista de prioridades aquilo que não estava na prioridade do Senhor. Nós precisamos priorizar o que o Senhor prioriza. Você não é servo? Nós não dizemos que somos servos de Deus? Você não é filho, filha? Nós não falamos, não cremos que somos filhos? Então somos filhos rebeldes? Priorizamos coisas diferentes que o nosso pai prioriza? Ou servos rebeldes que não obedecemos ao nosso Senhor? Precisamos pensar sobre isso. Quantas vezes o nosso serviço para o Senhor é oco? Porque na nossa correria nós começamos a priorizar as coisas erradas. Pior ainda, são as pessoas que nem oco servem, ou ocamente, se essa palavra existisse, servem ao Senhor, não querem fazer nada. Sentam num banco da igreja, ou na pandemia, quando não podem sair por algum motivo, ficam em casa, mas não posso fazer nada na igreja. E mesmo estando presencial, não quero fazer nada, não quero. Eu estou com outras prioridades, eu não posso servir. E aí, eu queria lembrar a todos que não conhecem, os que chegaram depois, quando nós começamos a comunidade batista oceânica aqui em Niterói, logo no começo, as pastoras, a presidente da igreja, as pastoras, o tesoureiro, um grupinho que começou a igreja que fazia faxina, que lavava os banheiros, fazia faxina geral mesmo, que arrumava a igreja, que pintava a igreja, não era aqui. Tudo porque nós estávamos começando, era um grupo tão pequeno, nós precisávamos economizar de todo jeito, mas sabe, a gente fazia com tanto amor, porque entendia que não era para homens, era para o Senhor. E isso eu guardo muito para mim, eu acho que você deve guardar também. Não se preocupe se fulano está fazendo, não está fazendo, quem está perdendo é quem está desprezando o privilégio que o Senhor, que não precisa de nós, nos dá para servi-lo. Todo serviço na casa do Senhor é digno, é bem-vindo, é agradável. Não quando ele é oco, vou fazer para aparecer, vou fazer para ela ver ou para ele ver que eu faço e eu digo que faço, aí não tem nenhum valor. Mas quando eu faço, porque entendo que é um privilégio servir, aí é outra coisa. A Deus, Ele chamou para fazer e nós devemos agradecer esse privilégio. Os crentes de Éfeso, eles passaram a se preocupar depois, né? No início eles eram assim, depois eles começaram a se preocupar com tantas coisas, mas eles se esqueceram do essencial, abandonaram o primeiro amor.
se você abandona o primeiro amor, olha, eu seria hipócrita se eu dissesse, não, eu sempre estou assim, firme no primeiro amor, tanto que eu posso, até me emociono quando eu lembro no dia que eu me converti. A gente tem alguns dias que não são, tem alguns problemas, algumas coisas, mas aí a gente para, olha para o Senhor, pergunta para o Senhor e volta para o caminho. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado também para que a nossa relação com o Senhor também não se torne mecânica. Eu tenho 5 ministérios. Na comunidade Batista Oceânica, nós pedimos aos membros que eles fiquem com apenas, no máximo, 2 ministérios. Porque realmente tem pessoas que querem ficar em vários ministérios. E a gente sabe que as pessoas têm outros compromissos, não vão fazer com amor, não vão fazer com afinco, não vão fazer com esmero. Então, ela precisa ter, pelo menos, no máximo, 2 ministérios para fazer bem feito. Se ela não pode segurar 2, que ela tenha 1, mas faça com amor, para o Senhor. Imagine você ser privilegiado, você está trabalhando para o Senhor. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E o que nós vamos levar para mostrar? É para pensar. Você já viu um torcedor? Aí para você ver a diferença, né? Eu estou falando de pessoas que trabalham com afinco, pessoas que trabalham para o Senhor. E os antigos crentes de Éfeso. E aí eu comparo aqui com um torcedor. Hoje teve jogo. Eu não torço para time nenhum, não tenho time nenhum, nem gosto de futebol. Quando tem futebol, eu vou ler um livro, eu vou fazer qualquer coisa e tem que trancar a porta, porque o som fica um pouco alto de todo lado, aliás. Quando algum time faz algum gol, é uma gritaria no prédio. Nos blocos todos, as pessoas gritam tanto, que alguns que são de outro time começam a colocar no zap do prédio, começa a colocar, isso é um absurdo, meu neném acordou, isso é um absurdo, eu estava fazendo alguma coisa aqui e eu tenho que ficar ouvindo, eu estou com dor de cabeça, sei lá, tenho que ficar ouvindo esses gritos, mas é assim, o torcedor, é esse amor que a gente precisa ter por Jesus. Imagina, um time de cristão apaixonado dessa forma, como é apaixonado pelo time, seria muito maravilhoso. Não importa, às vezes o time está mal, de mal a pior, mas o torcedor está lá e grita, e está chutando a bola só com pés, não tem bola nenhuma ali, e ele pensa que fez o gol, aí vem, não fez. Mesmo sem entender, é tanta gritaria, é tanta euforia, tanto amor pela camisa, que não tem como não saber. Também um namorado, ou namorada, ele mora em Caraí, vamos dizer, ela mora ali, em Bangu, está apaixonado. Quando está apaixonado, é tudo perto. Ela mora ali em Bangu, eu moro aqui em Caraí, ou então vice-versa. Por quê? Porque é o primeiro amor. E eu digo isso, que é o primeiro amor, porque todo mundo que tem time, a pessoa é fiel àquele time desde quando resolveu escolher aquele time até morrer. Ela não muda de time. Então, não é só o primeiro amor que não acaba. Então, nós precisamos rever nossos conceitos e nossos valores. Porque com o nosso relacionamento com o Senhor, aí nós somos tão comedidos, precisamos tomar cuidado para nós não cairmos, tá? Esse é o terceiro e último ponto. Precisamos tomar cuidado para não cair, não descer ladeira abaixo nesse amor por Jesus. E aí ele diz: lembrem do quanto vocês caíram. Não foi pouco não, hein?
arrependam-se dos seus pecados. Só tem essa maneira para voltar. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Essa igreja foi se afastando do Senhor. E sabe, começa assim. Vamos passar agora para hoje, nossa igreja. Olha, hoje é domingo, já fui à praia de manhã, aí os membros, às vezes, de tarde eu vou também descansar, e chegou uma visita aqui em casa. Eu não vou levar para a igreja, não, porque ela não é crente, aí que deveria, né? Vou levar para a igreja. Não, vou ficar com ela. Ou então, diz para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, ou para a filha, você não quer ir hoje, não? Vou te fazer companhia, eu te amo tanto, vou fazer companhia a você. Ou ainda, pode dizer assim, vou aproveitar a hora do culto para colocar as coisas no lugar, está meio bagunçado aqui meu armário, vou aproveitar essa hora do culto e aí eu boto tudo certo, boto no lugar. Gente, vai esfriando. Aí falta uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, e vai esfriando, 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 e quando vê, não está mais lendo a Bíblia, não está mais orando, não está mais nem mesmo se reconhecendo, está muito diferente. Os crentes de Éfeso, eles foram abrindo brechas e nem perceberam o que estava acontecendo. O Senhor continua dizendo àquela igreja, no 5b, que é: arrependam-se. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Precisamos entender definitivamente, sim, que a fé cristã é simples. Não é bom que a pessoa estude, sim, é bom que ela busque em vários livros, tenha conhecimento, sim, que ela pesquise, sim, mas nada, absolutamente nada que tenha nessa terra substitui ao relacionamento com o Senhor. Nada, nada. O Senhor continua dizendo àquela igreja: arrependam-se dos seus pecados e façam o que fazia no princípio. E também nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. O que acontece hoje é que, se você olhar no YouTube, você vai encontrar muitas receitas do tipo assim: 10 passos para ser feliz. Não vou deixar a Bíblia para lá, tem 10 passos aqui para ser feliz. 20 maneiras de criar um filho. 25 práticas para ser bem-sucedido. E você vai se envolvendo com essas coisas e vai deixando o manual do fabricante de lado. São tantas regras que tem 20 maneiras disso, 25 práticas daquilo. São tantas que na quinta você já nem lembra mais do que você leu. A vida cristã, por último, para a gente guardar, é simples e precisamos voltar à prática das primeiras obras. E a pergunta que eu faço à igreja: o que você deixou de fazer que você fazia lá atrás, quando você tinha o primeiro amor latente no seu peito?